Bom, hoje a gente vai mostrar aqui nesse videozinho como é que se faz no ensaio de tração, quais são as principais variáveis e o que a gente tem que se preocupar na hora que está fazendo o ensaio de tração. Essa aqui atrás é a nossa máquina de tração, uma máquina de 20 toneladas de capacidade. Como a gente viu lá na primeira parte do curso, a gente viu que a máquina ela tem uma ponte fixa, que no nosso caso é essa daqui, né? Onde está um acessório aqui para a gente poder prender o nosso corpo de prova, e ela tem uma ponte móvel, onde está preso a nossa célula de carga. Né? A célula de carga, na verdade, ela mede a força com que o corpo de prova vai estar resistindo ao movimento da ponte, da ponte móvel, que se movimenta com velocidade constante. Se eu puxar aqui a minha célula de carga, ela marca lá no reloginho a força que eu estou fazendo. Então, se eu apertar que eu estou puxando, ela está marcando uma força negativa, tá vendo? Se eu estou apertando, ela marca uma força lá, 13 quilos. Que eu tô fazendo. A força que o corpo de prova vai estar fazendo para resistir ao movimento da ponte, que se movimenta com velocidade constante, tá certo? E a minha capacidade aqui é de 20 toneladas. O meu corpo de prova, ele é um corpo de prova cilíndrico, né? Que tem aqui uma cabeça, uma parte útil, que é essa região aqui, e um raio de adoçamento entre a cabeça e a parte útil do corpo de prova. O corpo de prova, esse é um corpo de prova padrão, de 12,5 milímetros de diâmetro. É um corpo de prova padrão, é o maior corpo de prova que aparece lá nas nossas normas para ensaio de tração, ou seja, tanto a norma da STM como a norma da BNT. É o maior corpo de prova que aparece. Então ele tem 12,5 de diâmetro, tem 60 de comprimento aqui útil e o raio de adoçamento aqui. Né? Ele vai ficar preso aqui em cima na ponte, entre a ponte fixa e a ponte móvel. A ponte móvel vai se movimentar, né? E ela vai medir, a célula de carga vai medir a força que esse corpo de prova vai estar fazendo para poder resistir ao movimento da ponte. Nós vamos estar mostrando lá no gráfico, a gente vai estar mostrando a relação entre a força que o corpo de prova está fazendo com o deslocamento da nossa ponte, que vai estar sendo medido direto no corpo de prova, na verdade, com o uso de um extensômetro, que é esse nosso amiguinho aqui, ó, tá vendo? Com o uso de um extensômetro que vai estar preso aqui. Aqui do lado a gente tem o André, que é o nosso técnico aqui do laboratório de tração, que vai montar para a gente aqui o corpo de prova. A gente vai ver que no ensaio de tração a gente não só mede a resistência, como também a gente mede a capacidade do material se deformar plasticamente, que se chama de dutilidade. A medida de dutilidade ela é feita juntando depois que o corpo de prova for rompido e medindo novamente o comprimento útil do corpo de prova. Então o André vai mostrar primeiro como é que isso é feito, né? Ele vai pintar o corpo de prova, vai fazer marcas para a gente poder, depois de unir o corpo de prova, depois de rompido, poder medir entre essas marcas novamente. E aí a gente vai prender o corpo de prova lá, ele vai prender o extensômetro e a gente vai fazer o ensaio. Durante o ensaio a gente vai fazer alguns comentários. Tem um acessóriozinho ali que já está marcado de 5 em 5 milímetros e ele vai fazer ali. Repara que aquela faquinha que ele está usando ali, ela só marca a tinta, tá? Ela não faz marca no corpo de prova, não faz nenhum tipo de indentação no corpo de prova. E com isso a gente tem marcas de 5 em 5 milímetros dentro do comprimento útil do corpo de prova. Para essa norma, o comprimento entre marcas é quanto, André? 50 milímetros. 50 milímetros. Então, depois a gente vai pegar 10 distâncias, risquinhos desse, que já tem 50 milímetros. Quando o corpo de prova romper, a gente vai voltar a juntar e medir de novo quanto é que dá. 10 agora lhe darão 50 e a gente vai juntar depois para ver quanto dá depois que o corpo de prova tiver rompido. Então o André agora vai fazer o dimensional do corpo de prova, ó. Ele está medindo o comprimento útil de uma maneira geral. Tá? Ele está fazendo 3 medidas de diâmetro para a gente tirar uma média. Né? Está imputando lá os dados das medidas que ele fez agora no software que controla a máquina. Né? Eu até esqueci de falar que a máquina ela é controlada por um software. Né? O comprimento
base 25 do do extensômetro. Então a gente vai usar o extensômetro. 50 milímetros é o comprimento inicial para poder a gente medir a utilidade. O que mais que a gente colocou lá? A gente também colocou qual é a velocidade que a gente vai usar. A gente vai usar uma velocidade de 3,5 milímetros por minuto, que vai dar para a gente depois, a gente vai poder calcular qual foi a taxa de deformação que foi utilizada. Porque a taxa de deformação, na verdade, vai ser o quê? O comprimento, a velocidade sobre o comprimento do corpo de prova. Quanto menor o comprimento do corpo de prova, maior é a taxa de deformação. Ele imputou lá os dados, agora ele vai prender o corpo de prova. A gente está usando um corpo de prova roscado, vai colocar lá entre as garras, vai prender com um pino. O corpo de prova está preso, repara que o pino está soltinho, né? Ou seja, não estamos fazendo nenhum tipo de tensão no corpo de prova. O André agora vai colocar lá está tirando ali a folga para ficar certinho, para na hora que a gente começar o ensaio ter exatamente, né? Não ter ali um arraste, uma folga da garra. Ele prendeu lá o extensômetro. Na verdade, o extensômetro ele tem ainda uma travinha ali para ele não abrir. Depois que agora o André vai tirar ali a travinha, e o que vai acontecer? O extensômetro ele vai medir quanto o corpo de prova vai estar se deformando e vai criar lá um nosso gráfico, deformação do corpo de prova, variação de comprimento do corpo de prova quanto a carga versus a carga que ele está fazendo aqui, a força que ele está resistindo ao movimento da ponte. O André está zerando tudo lá, o ensaio comandado lá direto no programa, né, no software, e aí vamos começar lá. Ali naquele gráficozinho cinza, a gente vai vendo quanto que o corpo de prova vai estar. O ensaio já começou, tá vendo? E aqui onde vocês têm uma linhazinha branca surgindo lá no eixo lá, ó, na verdade já o corpo de prova se deformando. Ele está se deformando inicialmente, ele vai se deformando dentro do regime elástico, por isso a gente está vendo uma reta subindo ali, bem paralela, né? Bem próxima ali, não exatamente paralela, mas bem próxima ali ao eixo do Y, que é o eixo da força. Ó, daqui a pouco ela começa a se desviar ali do eixo, e a gente começa a ter um pouco a nossa deformação plástica, tá vendo? O corpo de prova, durante esse processo de deformação plástica, ele se deforma de uma maneira uniforme, ou seja, todo o comprimento dele aumenta de uma maneira uniforme, o comprimento útil, e toda a seção de todo o comprimento útil diminui de uma forma uniforme também. Lá na frente, quando ele estiver próximo à ruptura, esse comprimento, essa deformação uniforme vai dar lugar a uma deformação localizada. Ele vai entrar em extinção e vai levar o corpo de prova à ruptura. Então, continua lá, subindo. Repara que a gente teve, vamos dar uma olhada lá no gráfico, a gente teve um escoamento que a gente chama de escoamento nítido, tá vendo? A gente teve um escoamento nítido, ou seja, a passagem da região elástica para a região plástica, ela aconteceu de uma forma nítida, né? Poderia ser de uma forma que a gente teria que tirar o escoamento a 0,2%. Nesse caso, a gente vai tirar o escoamento aqui do menor valor ali onde passou da região elástica para a região plástica. Então, lá, o corpo de prova está se deformando plasticamente, tá vendo? Está se deformando plasticamente, ainda mantendo uma deformação uniforme. Nesse ensaio, a gente não vai levar o corpo de prova até a ruptura. Por quê? Não vai levar até a ruptura com a presença do extensômetro, porque senão a gente corre o risco de quebrar o extensômetro. Porque na hora que o corpo de prova romper aqui, acaba caindo o extensômetro fora. E aí a gente corre o risco de quebrar. Então, o sistema está programado para quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, a máquina vai desligar, vai dar uma pausa para a gente poder retirar o extensômetro e depois continuar e quebrar o corpo de prova.
Mas quando ele tiver com esse 5% de queda, a gente já vai conseguir ver alguma coisa da localização da deformação. Tá? Então vamos lá, vamos continuar lá olhando. O ensaio está crescendo, ainda está subindo. Então repara que durante essa região, durante a deformação plástica, à medida que o corpo de prova vai sendo deformado aqui, ele vai oferecendo mais resistência à deformação. Por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo, na verdade, o que a gente já comentou lá, que é o engolamento, que é o aumento da resistência à deformação com a própria deformação. Quanto mais ele se deforma, mais ele oferece resistência. A resistência já está ficando, o engolamento já não está mais tão forte, né? Foi mais forte no início, agora já está menor, e daqui a pouco ele ainda está se deformando de uma maneira uniforme. Quando começar a cair a carga ali no gráfico, ele vai começar a se deformar de uma maneira localizada. E aí a gente vai depois parar o ensaio e vai tentar ver onde está essa localização da deformação. A carga começou a cair já um pouquinho, tá vendo? Isso significa que o corpo de prova está começando a localizar a deformação. Né? Equipamento parado para retirada do extensômetro. Tá vendo? Então o André, a carga já caiu, o André vai tirar o extensômetro e a gente vai ver que, olha aqui, que já dá para ver aqui que o corpo de prova localizou a deformação nessa região aqui, ó, tá vendo? Onde está meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Ele já começou a localizar a deformação, tá vendo? Ele está carregado ainda e já começou a localizar a deformação, ou seja, até esse momento aqui, um momentinho atrás, ele estava deformando tudo isso daqui de uma forma uniforme, reduzindo a seção de uma maneira uniforme. Agora ele já está localizando a deformação. E quando ele localiza a deformação, significa que a nossa carga vai cair ali até o corpo de prova e para a ruptura. Você vai comandar aqui agora. Então, olha ali, ele vai romper, o corpo de prova agora vai romper, ele vai mostrar ali a localização da deformação, né? A deformação está se localizando cada vez mais localizada, tá vendo? Agora é como se a gente tivesse um micro corpo de prova naquela região, que vai se deformando e a deformação na outra região para, na verdade. Tá? A deformação na outra região para. Olha lá, está bem localizado, gostando bem como está sendo localizada a deformação. E, olha lá, rompeu o corpo de prova. Terminou, o André ampliou o ensaio, né? Só naquela região do escoamento. Aí aqui a gente está vendo que o gráfico, que o software já calculou para a gente aqui qual é o escoamento. Então a gente tem aqui ó, a força de escoamento 3.690 kg, a tensão de escoamento 286 megapascal. Vai pegar aqui a força máxima, o maior valor da força. Achou aqui em torno de 5.600, 5.669 kg-força, dividiu pela área e achou 439 megapascal de limite de resistência. Está faltando a gente calcular o que aqui? O alongamento e a restrição do corpo de prova. O André vai fazer isso aqui agora, vai mostrar para a gente como é que é feito isso aí. Vai lá. Lembra que a gente marcou o corpo de prova com aquelas... Nós fizemos aquelas marquinhas no corpo de prova lá, em cima daquela tinta que o André colocou. Então nós tínhamos 10 marquinhas, davam 50 milímetros. Ele vai usar essa base, né, esse comprimento base de 50 milímetros, e vai juntar ali o corpo de prova e vai medir novamente. Essa é a forma que a norma diz que a gente tem que calcular lá o alongamento, ou seja, da utilidade do corpo de prova. Então o André tirou lá. Está usando. A gente pode depois dar uma olhadinha na fratura para mostrar, mas o André vai juntar os dois pedacinhos da fratura lá, tá vendo? E agora ele vai medir, ele vai pegar as 10 marcaçõezinhas dele e vai medir. O corpo de prova rompeu bem no meio, para ajudar a gente aqui na aula, né? Então ele vai medir
as 10 e vai ver que os 50 se transformaram lá em 67,85. Aí ele vai imputar lá no nosso sisteminha 67,85 e ele vai medir também a estricção, ou seja, o diâmetro daquela região ali. O diâmetro daquela região onde a área, o corpo de prova localizou a deformação, tá? Então ele vai medir ali o diâmetro final ali, ó. Está medindo ali o diâmetro final, encontrou 7,34, vamos lembrar que o nosso diâmetro inicial era 12 alguma coisa, né? Próximo de 12,5. Aí ele está botando lá 7,34 e ele já vai calcular automaticamente, ó lá, 36% de dutilidade, de alongamento, né? E 67% de estricção. Tanto o alongamento como a estricção são medidas de dutilidade, né? Um em cima da variação do comprimento do corpo de prova, o outro em cima da redução de área que a gente tem aqui, tá? A gente pode dar uma olhadinha na fratura do corpo de prova também, ó. Uma fratura bem típica do tipo Tassicone, lá. Bem dúctil, né? Material aí com 36% de deformação, tá vendo?